Então, estamos iniciando essa entrevista com a professora Andréa Barbosa Gouveia. Andréa é nossa colega de Universidade Federal do Paraná, professora do Núcleo de Políticas Educacionais, do Programa de Pós-Graduação, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, foi presidente da Amped recentemente e está, nesse momento, concedendo essa entrevista para a gente a partir do seu pós-doutorado lá nos Estados Unidos. Andréa, muito obrigado pelo teu tempo. É um apoio muito importante para as atividades de ensino que a gente faz, essa entrevista, cuja temática é o financiamento da educação. Então, vamos já começar com a primeira questão. Quais são, André? Nos diga aí as principais características do financiamento da educação no Brasil. Olá, é um prazer poder estar conversando sobre financiamento da educação aqui com vocês. E acho que a primeira questão marcante para a gente pensar o financiamento da educação no Brasil é a gente compreender que ele é sustentado num princípio constitucional que é muito caro para todos nós e que é resultado de muita luta e de muito debate, que é a vinculação constitucional de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso não é um mecanismo novo, ele aparece pela primeira vez na legislação nos anos 30, mas ele é descontinuado, não coincidentemente, nos períodos ditatoriais, durante o Estado Novo do Getúlio, durante a ditadura militar, e ele é sempre contestado por uma ala dos economistas, acho que não dá para dizer por todos os economistas, por uma característica que é a hora que você vincula o recurso da arrecadação de impostos a uma área específica, isso de alguma maneira trava o orçamento. Mas é exatamente por isso que a gente defende a vinculação, porque é preciso estabilidade para uma empreitada como a empreitada educacional, que implica em que 25% quase da população diariamente tem acesso a esse direito. Portanto, não pode haver flutuação, um ano tem, outro ano não tem. O mecanismo da vinculação garante essa estabilidade, e eu gosto muito da explicação que a professora Ana Lu Farenzena faz, de que é uma estabilidade relativa. Por quê? Porque o mecanismo se sustenta em que estados e municípios tenham que investir 25% do que arrecadam de impostos, então um pedaço de toda a arrecadação pública, nas atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas veja, como é um percentual, quando a gente tem momentos de crescimento econômico, como o Brasil viveu na primeira década dos anos 2000, a educação se beneficia disso porque os recursos crescem. Mas a educação também é uma área muito sensível a períodos de crise, né? A gente está fazendo essa experiência remota e pensando nessas coisas no meio de uma grande crise que, por conta do mecanismo de vinculação, ela vai ter necessariamente consequências para a educação se os governantes não tomarem cuidado para que aquilo que é o pilar da sustentação não se mantenha com alguma disposição e organização para que os recursos não diminuam drasticamente. Mas esse mecanismo ele é muito importante, porque ele tem garantido desde 88 uma sequência de possibilidade de manutenção do sistema escolar brasileiro. Você falou da obrigação dos municípios e estados e do próprio governo federal ter que investir uma parcela dos seus recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o dispositivo constitucional, mas de onde vem esse recurso que esses entes públicos têm que investir em educação? Então, o fundo público, né, o recurso que garante a produção de política educacional e a produção de política pública de maneira geral, ela vem de tributos. No caso brasileiro, a gente tem 3 tipos de tributos. Um que se chama imposto, que depende de alguma características do contribuinte. Então, a gente paga ICMS quando a gente compra mercadorias, a gente paga IPTU quando a gente tem uma casa própria, paga IPVA todo ano, quem tem carro. E mesmo quem não tenha nada, paga os impostos agregados naquilo que consome, né? No pão, no leite, no açúcar. Esta base de tributação de impostos, especificamente, é o que gera os recursos vinculados, 25% de estados e municípios e 18% da União.
E tem uma coisa importante de considerar para a gente discutir depois a política de fundos, é que uma parte dos impostos, eles são arrecadados por um ente federado e repassados para outro. Então, a gente paga ICMS para o Estado, mas esse ICMS, ele sempre vai ser dividido entre o Estado e o município onde a nota fiscal é gerada. Isso é importante porque a gente depois vai ver que tem uma redistribuição desses recursos nas políticas de fundo que vão partir desse mecanismo de partilha, né, da arrecadação de impostos. O Brasil também tem outras duas fontes de tributo que não incidem diretamente recursos para a educação. Uma são as contribuições sociais, que é uma fonte específica do governo federal, que tem destinação específica, e isso quebra um pouquinho o equilíbrio das arrecadações, por isso o governo federal é o ente que mais arrecada. E um terceiro tipo de tributo que são taxas que dependem de alguma coisa que o contribuinte faça. Então, taxa para vender pipoca na praça, isso só paga quem vende pipoca na praça. Agora, das contribuições sociais, há uma única que é subvinculada à educação, que é completamente vinculada à educação, que se chama salário educação. Não é um salário pago, né? Não é um salário no sentido, mas é porque ela tem relação, é uma contribuição que os empregadores pagam sobre a folha de pagamento. Ela foi criada nos anos 60, vinculada diretamente ao ensino primário naquele momento, depois ao ensino fundamental, e a partir das mudanças nos anos 2000, ela passou a ser da educação básica, mas ela é uma fonte complementar. Em geral, é dela que vão se sustentar os programas do livro didático, programas complementares, né, para as atividades rotineiras das escolas. E desses recursos dos impostos que os municípios e estados têm a obrigação, e o Distrito Federal, a obrigação de investir 25%, conforme você dizia, e o governo federal 18%, há alguma regra que diga, que determine em que esse dinheiro pode ou deve ser investido? Então, essa é a segunda parte do que a Constituição estabelece em termos de vinculação, né? A gente tem uma vinculação de impostos à manutenção e desenvolvimento do ensino. Esta expressão, manutenção e desenvolvimento do ensino, que está no texto da Constituição, ela é o que vai definir onde a gente pode gastar o recurso para a educação. Essa ideia, então, acho que a gente chama de MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, ela vai estar regulamentada na LDB de 96 em 2 artigos, no artigo 70 e no artigo 71. O artigo 70 vai dizer em que é possível gastar. Então, remuneração de professores, compra de equipamentos, manutenção das atividades meio na escola, na Secretaria de Educação. E o artigo 71 vai dizer no que a gente não pode gastar. Então, não pode gastar, por exemplo, com professores em desvio de função. O que é um professor em desvio de função? Não é o professor que, depois de muito trabalhar, teve problema nas cordas vocais e teve que reorganizar seu trabalho na escola para trabalhar na biblioteca. Não. Esse está, do ponto de vista do financiamento, atuando como funcionário de escola. Mas aquele professor que foi convidado para gerir a Secretaria Municipal de Cultura, por exemplo, né, que é importante, que tem uma visão educativa lá, mas aquilo não é ensino no sentido estrito, ainda que possa ser educação no sentido mais amplo. Este professor não pode ser pago com MDE. Esta é uma conquista da LDB e do texto constitucional de proteger os recursos da educação para que ele, de fato, chegue na atividade de ensino no sentido estrito, no sentido que garanta aquelas características da educação escolar que estão descritas na LDB. Então, a sustentação primordial do financiamento da educação brasileira se faz pela vinculação constitucional, em manutenção e desenvolvimento do ensino, e por essa natureza compartilhada entre os entes federados, porque neste processo estarão atuando estados, municípios e União e governo federal, ao mesmo tempo que arrecadando recursos, porque cada um tem uma cesta de recursos para arrecadar, e executando as ações em MDA a partir daquilo que a LDB e o texto constitucional define
como funções específicas de cada um dos sistemas, né? Quem atende educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E essa quantidade de recursos vinculados, eles são suficientes para suprir as demandas educacionais do país atualmente? Não são, e esse é um debate e um embate muito grande que a gente vem travando, né, desde muito tempo, mas especialmente por duas questões. Acho que vamos fazer uma digressão um pouquinho. Essa forma de vinculação, ela depende da arrecadação dos entes federados. Então, 25% no município com pouca capacidade financeira de gerar emprego, com grandes áreas rurais, enfim, municípios com características de baixo desenvolvimento, significarão poucos recursos e isso vai alimentar uma estrutura com dificuldades. 25% de recursos em municípios com alto desenvolvimento econômico vão significar mais recursos para a educação. Mas mesmo nos municípios ricos, vamos dizer assim, nós temos uma característica no Brasil que municípios que arrecadam muito são municípios polo agregadores de população. Então, às vezes, a gente até tem municípios que têm alta arrecadação, os 25% significam um bolo de recursos grande, mas ele tem uma população estudantil, número de alunos matriculados muito grande. Então, para saber se o dinheiro é suficiente ou não, a gente precisa saber quanto é que se gasta por estudante. E deste processo nasceu toda a discussão de quanto custa um aluno, né, do custo por aluno. E todos os estudos de custo no Brasil mostram que nós investimos muito menos do que o necessário, se a gente comparar com outros países desenvolvidos, se a gente comparar a rede de educação básica com estadual e municipal, por exemplo, com a rede federal. E por que se gasta menos e na rede federal se gasta mais? Porque você tem, no caso da rede federal, poucas escolas, e tem escolas que garantem uma infraestrutura e um perfil de condições de trabalho para os docentes e para os funcionários mais adequado, portanto, tem maior custo. Estes debates levaram pesquisadores e a sociedade civil a fazer todo um debate em torno da necessidade da gente sair de um patamar do gasto possível, que arrecadei, cada um tem que se virar com o dinheiro que tem, para passar para um gasto necessário, para um custo aluno qualidade. Essa é a denominação que se deu a partir de estudos pioneiros do Vitor Paro nos anos 80 e depois do José Marcelino da Denise Carreira, e que foi incorporada por diferentes entidades, com um protagonismo aí da campanha pelo direito à educação, nos debates do Fundeb e do Plano Nacional de Educação. E esse é um grande embate que está colocado hoje, de que o Plano Nacional de Educação é aprovado em 2014, que está em vigência até 2024. Ele estabeleceu como meta a gente definir que o financiamento da educação passe a ter como âncora o custo aluno-qualidade, mas isso não foi regulamentado, o prazo para regulamentar já venceu, então estamos atrasados nisso. Mas a compreensão é de que a gente, marcadamente no Brasil, vive fazendo o possível com o dinheiro que existe, que é um mecanismo importante porque fez o sistema educacional chegar até aqui. Mas é um sistema educacional marcado por desigualdades. A gente vai ter, nos estudos de custo, isso aparece muito forte, escolas que têm um padrão, uma possibilidade de estar discutindo lousa, a existência de lousa interativa. Quando a gente ia para a escola, todo mundo, todos os dias, e ao mesmo tempo a gente tem escolas que não têm água encanada, né? E este grau de desigualdade no interior da escola pública. Não estou pensando as escolas privadas que têm outra fonte, outra forma de financiamento que tem a ver com o poder de pagamento das famílias. Mas estou pensando naquela escola que o poder público mantém como garantia para o conjunto.
a forma da gente dar um passo para além da vinculação constitucional, que nos coloca num patamar estável, mas insuficiente para dar conta, de fato, de condições equitativas que cheguem a todos os estudantes no Brasil, é a gente passar deste gasto possível pelo dinheiro arrecadado para um gasto, para um custo aluno qualidade que garanta, portanto, um conjunto de características e diga quanto custa isso. E esse é o patamar mínimo de investimento que precisa estar garantido para cada estudante em cada município, porque as diferenças elas são entre as redes, mas elas às vezes também são dentro da mesma cidade, porque os estudantes podem estar na rede estadual ou na rede municipal e as arrecadações não vão ser exatamente iguais, ou a cesta de recursos não será exatamente igual na rede estadual, que atende o estado todo, e naquela cidade, naquele município. Exatamente nesse ponto, você menciona a desigualdade econômica entre municípios do mesmo estado, do país, ou como você diz até, entre alunos, quer dizer, condições desses alunos que estão em escolas de redes distintas no mesmo município. Não apenas por isso, mas dominantemente por isso, por conta dessa razão, a política de fundos foi constituída anos atrás. Como é que ela funciona, Andréa? Eu acho que é bem importante a gente pensar o contexto em que ela aparece, e aparece com um mecanismo que se chama Fundef, né, em 96 ele é criado, e ele é criado sobre duas características. Uma é que ele se encontra com este cenário de desigualdades e, portanto, o desenho do Fundef, que é o quê? Naquele momento, o ministro da Educação, Paulo Renato, ministro do governo Fernando Henrique, por 8 anos, desenha com a sua equipe um mecanismo automático que vai funcionar em cada um dos estados brasileiros. Então, não mistura nunca esse dinheiro nacionalmente, mas em cada estado ele reúne o que a gente chama de uma subvinculação. Então, dos recursos constitucionalmente já vinculados, os 25% para a educação, se definiu que 60% desses 25%, portanto 15%, passariam a compor uma cesta específica de recursos para o ensino fundamental. A isso se chamou Fundef. E esta cesta ia ser redividida pelo número de matrículas. Esse fundo partia de um pressuposto de que o dinheiro para a educação no Brasil era suficiente, mas ele não estava necessariamente no lugar certo, porque havia municípios onde havia mais recurso arrecadado do que o necessário e onde havia menos do que o necessário. Portanto, dentro de cada estado, ao redistribuir os recursos pelo número de alunos, se faria mais justiça. É verdade que o Fundef ampliou as condições de equidade. As diferenças entre os municípios dentro do mesmo estado, elas foram diminuindo significativamente na década do Fundef. Mas a ideia de que no conjunto a gente já tinha dinheiro suficiente, ela não era verdadeira. Porque o que você fez? Não tinha dinheiro sobrando em nenhum lugar se eu considerar que a educação básica, que no mesmo ano que o Fundef foi aprovado em 96, se aprovou a LDB com um conceito de educação básica. E o Fundef não deu conta da educação básica, ele só falava do ensino fundamental. Então, toda a demanda de educação infantil e toda a demanda do ensino médio ficaram 10 anos, não ficaram congeladas, porque os movimentos sociais continuaram demandando escola, os jovens terminaram mais o ensino fundamental, portanto, demandaram o ensino médio, mas foi tudo mais lento, porque a política de financiamento partiu de um pressuposto, do meu ponto de vista e de muitos pesquisadores, equivocado, de restringir os problemas ao ensino fundamental. Mas isso foi um avanço em termos de dar visibilidade para que a gente precisava ter uma meta de combater as desigualdades. A outra coisa importante no Fundef é que ela previa uma complementação da União, mas feito num contexto de ajuste fiscal, como o que a gente vive hoje, mas com características próprias dos anos 90, não era o mesmo ajuste fiscal, né?
mas o nome do bicho é o mesmo, né? Mas naquele momento, então, a ideia era que o problema do ensino fundamental iria se resolver repactuando o dinheiro de estados e municípios, e a União ia ajudar um pouquinho. Isso significou, para dar um exemplo, que no último ano de vigência do Fundef, por exemplo, a União participou com 500 milhões. No ano seguinte, quando o Fundeb é aprovado, esse patamar de complementação da União já passou a 2 bilhões e depois chegou a 4 bilhões. Portanto, a passagem do Fundef para o Fundeb significou envolver mais a União nessa tarefa. O Fundef e o Fundeb, eles são fundos de natureza contábil, eles são um debate no campo da ciência política, enfim, de que a política do Fundeb, ela só é um incremento da política do Fundef. Eu acho que é um bom tema para debater e para pensar, mas eu tenho por hipótese que é mais do que incremento. Por quê? Ela usa o mesmo mecanismo, continuamos na política de fundos, mas ela parte de um outro pressuposto. Primeiro, que o direito à educação básica tem que ser garantido para toda a população e, portanto, não é uma política focalizada no ensino fundamental. Mas o Fundeb reconhece que a educação vai da educação infantil ao ensino médio, considerando todas as suas modalidades. E o Fundeb vai estabelecer uma responsabilidade maior da União com o financiamento da educação básica, porque vai estabelecer que a União tem que entrar no fundo com pelo menos 10% da receita total desse fundo. Eu disse antes, esse fundo nunca é nacional, mas o governo federal tem como saber, pelos diferentes meios de controle do orçamento público que a gente tem no Brasil, quanto o Fundef significa e fazer uma totalização desse valor. Tendo essa totalização anual, o governo federal necessariamente tem que colocar um aporte de mais 10%. E aí, como é que esse aporte vai entrar? Ele vai entrar nos estados mais pobres até que os 10% se completem, né? Então, o estado mais pobre passa a ficar igual ao penúltimo e assim por diante até que todos os 10% sejam. Mas veja, ainda que seja um avanço, eu ainda estou pegando o dinheiro possível, quanto se arrecadou, mais 10%, e redistribuindo até o dinheiro acabar, e não até a necessidade educacional acabar. Então, mesmo a passagem para o Fundeb, que coloca um horizonte mais igualitário, mais inclusivo do ponto de vista da educação básica, ele ainda está no molde da gente fazer o possível com o dinheiro que existe. E neste momento, acho que eu já posso emendar falando do novo Fundeb, que a gente está em discussão nesse momento, essa política de fundos. O Fundef foi criada para durar 10 anos, o Fundeb já tinha uma avaliação que o incremento da política seria importante, ele passou a durar 14 anos, e este ano de 2020 é o ano que termina os 14 anos do Fundeb. Portanto, até o mês de dezembro é preciso que haja uma nova emenda constitucional regulamentando o novo Fundeb. E o que está em debate? Está em debate, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, e estão em debate esses da minha avaliação, três grandes temas para que a gente dê um salto de fato de qualidade no financiamento da educação brasileira. O primeiro tema é a gente sair de uma participação da União de 10% do fundo, que é insuficiente para a gente dar conta das nossas demandas educacionais. Inicialmente, os movimentos sociais, sindicais e os pesquisadores, em torno do Fórum Popular Nacional de Educação, defendiam que a União tinha que entrar com 40% de complementação. Isso significaria, de fato, a gente poder ter complementação de recursos em praticamente todos os estados e garantir um outro patamar de qualidade para a educação brasileira. Os debates, os embates na tramitação do fundo são complexos, e o que a gente conseguiu aprovar no relatório na tramitação já feita na Câmara foi a ampliação da participação da União de 10% para 23% em relação ao montante geral.
E essa é uma luta importante, a participação da União mais significativa na manutenção do fundo. A outra é a redistribuição desse fundo, não pelo número de alunos simplesmente, mas pelo custo aluno-qualidade. E esse é um grande cenário de embate. Foi aprovado por unanimidade, não, foi aprovado por amplíssima maioria, mas com 7 votos contrários à aprovação do Fundeb, especificamente de parlamentares do PSL. E agora esse fundo com ampla adesão na Câmara dos Deputados tem que ser aprovadas no Senado Federal. Porém, há sempre um risco ainda, enquanto não termina a tramitação, de que hajam mudanças. E o terceiro elemento, né, então, a participação da União, o custo aluno-qualidade, e o terceiro elemento é que nos gastos que se podem fazer, né, na forma como se gasta no investimento que os estados e municípios e a União devem fazer, o Fundeb fez uma proteção, o Fundef já fazia, o Fundeb manteve, e isso é um debate agora, ao pagamento da remuneração dos professores e dos trabalhadores em educação. Por que isso é importante? Porque uma escola funcionando, e no meio desta crise toda que a gente está vivendo, a gente está vendo que a tecnologia ajuda, mas ela não substitui a possibilidade de ter um professor que faça mediação. Os estudos de custo todos mostram que investir em educação é investir nos trabalhadores em educação. Portanto, é muito acertado que um fundo que queira combater desigualdades parta de um patamar que proteja o investimento nos trabalhadores, né? No pagamento do piso salarial para o magistério, nas condições de remuneração dos demais trabalhadores das escolas. E isso, durante o Fundef e o Fundeb, significavam 60% dos recursos de financiamento, mas no Fundef e no Fundeb, para pagamento especificamente do magistério. O debate em tramitação é de que a gente passe a 70% de subvinculação na despesa, protegendo a condição de manter nas escolas o conjunto dos trabalhadores. Isso também foi motivo de bastante polêmica e de algumas tensões aí no final da tramitação na Câmara, e vai ser muito importante que o projeto, como foi aprovado na Câmara, possa ser aprovado no Senado, para que a gente possa ter um novo ciclo do Fundeb. A perspectiva agora é que ele passe a ser permanente, portanto, isso nos dará abrirá um novo momento de estabilidade das regras de financiamento por um prazo um pouco mais estendido, depois de talvez 24 anos de uma experimentação relativamente exitosa, né? Que não resolveu todos os problemas, mas que fez a gente caminhar na direção de avanços na educação pública brasileira. A última questão que eu queria lhe fazer, André, não porque não tenha mais o que perguntar, mas porque o nosso tempo também é meio restrito, mas é sobre o controle social, ou sobre o controle desse recurso. Há um conjunto um percentual dos impostos que estão vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Dentre esses, uma significativa fração está subvinculada ao Fundeb, né? Mas quem controla isso? Quem garante que os municípios e estados brasileiros, de fato, estão investindo minimamente o que deveriam investir? A gente tem um conjunto de mecanismos que são de controle externo e de controle interno à organização do orçamento, né? E a legislação brasileira é muito ampla e avançou muito desde 88 nesses mecanismos. Então, dentro da Secretaria de Educação, você tem controles internos, órgãos que devem ir paulatinamente checando se, à medida que os impostos e os recursos do fundo vão chegando, né? E eles chegam em contas próprias, onde é possível rastrear todos os recursos e se eles estão sendo investidos. Esses mecanismos internos são importantes porque
toda a prefeitura, o governo do estado, o governo federal precisa prestar contas a cada 3 meses ao legislativo. Então, a cada 3 meses se produz relatórios parciais que se apresentam às câmaras de vereadores, no caso municipal, à Assembleia Legislativa, no caso estadual, e ao Congresso Nacional, no caso federal. E, anualmente, os municípios prestam contas aos tribunais de contas, que é quem faz o controle legal, formal e técnico da prestação de contas. Agora, os tribunais de contas, apesar de eles chamarem tribunal, eles não são órgãos da justiça, eles são órgãos assessores do legislativo. Então, os tribunais de contas fazem toda a análise, fazem um parecer técnico e devolvem isso para o legislativo, que é de fato quem aprova que foi possível, enfim, foi devidamente gasto os recursos. Então, você tem aí um conjunto legal, constitucional, de tramitação. Mas, no caso específico da educação, a política de fundos também trouxe uma novidade que é muito importante, que é a constituição de conselhos de controle, conselhos de acompanhamento e controle social do Fundef, que se transformaram depois em conselhos de controle e acompanhamento social do Fundeb. Esses são conselhos paritários, não são paritários, mas são conselhos com participação. Paritários, eles teriam que ter exatamente o mesmo número de trabalhadores, comunidade e gestores. Eles não são paritários, mas eles têm representação dos pais, dos estudantes, dos professores. No primeiro momento do Fundef, tinha algumas polêmicas, porque a lei não era clara sobre quem indicava os representantes, então, às vezes, alguns secretários menos democráticos escolhiam todos os representantes. Isso foi uma coisa que foi resolvida na Constituição dos Conselhos do Fundeb, porque a legislação passou a exigir que os trabalhadores elegessem seus representantes, os pais escolhessem seus representantes, os estudantes. É um mecanismo complexo em 5 mil municípios e 27 estados. É claro que haverão dificuldades para esse funcionamento, mas, de toda forma, a gente tem um mecanismo que vai, um lugar social que vai colocar a pauta do Fundeb e do Fundef, do financiamento da educação, na agenda dos sindicatos, dos movimentos sociais. Então, a existência nos últimos 24 anos, de conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb e do Fundef anteriormente, fez com que muito mais gente dentro dos sistemas de ensino passassem a acompanhar a política de financiamento. E isso foi uma vitória importante, isso deu visibilidade, isso ajuda a que os órgãos de controle não sejam os únicos a depois constatar que houve mau uso de recursos, mas a gente passou a ter possibilidade de acesso a informações para resolver impasses e problemas de uso de recursos antes, né? Por exemplo, esses conselhos com representantes da comunidade, é possível você identificar mais rápido se por alguma razão tem trabalhador em desvio de função sendo pago na folha do Fundeb. O conselheiro vai receber a folha, vai poder ver, né? Em municípios muito pequenos, ele saberá o nome de quem está em cada escola. Nos municípios grandes, há diferença de experiências de como fazer esse tipo de coisa, ligar para a escola, enfim. Os sindicatos de professores foram desenvolvendo estratégias de formação e de como fazer esse processo. No caso do Paraná, a gente tem uma experiência muito interessante, que é um fórum de conselhos do Fundeb, que se reúne de tempos em tempos, com capacitação técnica e troca de experiências e reflexões que ajudam os conselheiros. Então, acho que esse além do controle legal, constitucional previsto, tem aí todo esse aporte do controle social, que é importante. E uma última coisa que eu acho que nesse bloco todo se coloca é um avanço nas leis de transparência, que exigem a disponibilização dos dados, a publicação de relatórios. A gente ainda tem muito que avançar nisso, porque nem sempre o dado está publicado significa que ele seja compreensível ou que a gente consiga achar de maneira fácil nos diferentes sites, mas é só com o uso também e com o debate que a gente pode, inclusive, forçar e ter outros desenhos em que a gente possa ser saudado. Né? Mas dos primeiros estudos de financiamento da educação, quando a gente lê os trabalhos do Melchior, por exemplo, lá no fim dos 70,
que era muito difícil achar todo o dado, aquilo era uma caixa preta, e tecnicamente muito difícil. A gente caminhou muito nessas últimas décadas e com cada uma dessas coisas ajudando a pensar a transparência do dado. Ainda há muitos desafios, mas acho que tem um conjunto de mecanismos que ajudam a pensar a transparência e o controle social. Andréia, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua contribuição, por dividir conosco o teu conhecimento, e nós vamos nos despedindo aqui então. Obrigadão, viu? Muito obrigada, tchau.